Uma palavra grosseira, uma palavra bizarra, ensinou-me muito mais do que 10 belas frases. Denis Diderot. Olá, eu sou o Padre Beto e começa mais um Humanidade Livre. Um programa de reflexão, um programa onde as palavras são ditas e muitas vezes bem ditas, para que todos nós possamos olhar o mundo de outra forma, talvez, e vemos que o mundo não tem somente um sentido, mas tem vários sentidos, porque se tivesse um sentido somente, seria muito pobre para todos nós, não é? Eu quero que você termine esse programa tendo pelo menos essa convicção de que a sua vida não tem um sentido, mas tem diversos sentidos que você pode explorar, não é? Que você pode ir em busca deles. A vida é muito mais rica do que muitas vezes as palavras ou as frases ou os discursos tentam criar sobre a vida humana. E o Humanidade Livre é um programa que você pode participar. Você pode entrar na minha página, Padre Beto Bauru, e deixar ali a sua pergunta, a sua reflexão, o seu questionamento, não é? Desde que esteja assim, alinhado, pelo menos um pouco, com o tema que nós iremos abordar. Hoje nós vamos falar sobre a palavra, a força da palavra na nossa vida. Então, se você tiver alguma pergunta relacionada a isso, então coloque aí no Facebook, que nós estamos aguardando a sua participação também. E se você quiser assistir os outros programas Humanidade Livre, entrar na minha página, Padre Beto Bauru, lá estão todos os programas, desde o primeiro, e também na página da TVC Bauru, no Facebook. Então entra lá e confere, tá? Se você tiver interesse. Mas muito bem, desde que o homem criou a fala, não é? O homem começou a transmitir palavras. Segundo Nietzsche, aqui começou a primeira forma de niilismo. Não é? O que é niilismo para Nietzsche? Niilismo é você não acreditar em algo que não significa nada. E por que ele fala isso da palavra? Porque, segundo Nietzsche, nós vivemos, a partir do momento que nós criamos o discurso, a fala, as palavras, a gente acaba vivendo muito mais nesse mundo do ideal, nesse mundo do discurso, do que no mundo prático, do que na vida como ela é. Então a gente vai para a igreja e ouve palavras bonitas, palavras consoladoras, palavras que nos confortam e a gente acaba não enxergando a vida como ela é. Ou então na política, na campanha eleitoral, os políticos falam que nós sonharíamos como ideal de cidade, de país, de estado, e a gente fica nesse discurso e acaba votando muitas vezes no político e acaba não vivendo a vida como ela é. Não é? Quer dizer, a gente acaba até vivendo, mas depois das eleições. Não é? Mas a gente acaba sempre se iludindo, não é? Com as palavras, com os discursos, com aquilo que é falado e com o entretenimento falado também. Não é? Então, para Nietzsche, tudo isso é uma forma de acreditar em nada e deixar de viver a vida como ela é. Deixar de viver a vida com essa tensão que ela é mesmo, de forças que são agradáveis e desagradáveis e esquecer do ideal. Ou seja, o ideal ele só é constituído através da nossa mente e dos nossos pensamentos e da nossa palavra. Eu sei que o ideal é importante, como dizia Thomas Moros, é importante a utopia para que eu possa caminhar. Ernst Bloch também, ele usa a palavra utopia para dizer, olha, a utopia é importante porque faz com que eu evolua, eu caminhe, né? E eu também acredito nisso. Mas Nietzsche tem muita razão em dizer que muitas vezes a gente vive do discurso ou na ilusão do discurso, na ilusão da palavra. Então, por exemplo, eu preciso ouvir da pessoa que ela me ama. Se ela não disser eu te amo, eu fico inseguro se realmente ela me ama ou não. E eu deixo de prestar atenção nos atos dessa pessoa em relação à minha. Não é? E às vezes a pessoa está demonstrando através dos atos dela
que ela me ama muito, não é? Que ela me quer muito bem. Ela nem precisa dizer eu te amo, mas a gente espera que ela diga eu te amo. Por quê? Porque a palavra, para nós, muitas vezes é mais importante do que a vida, do que os acontecimentos da vida. Não é? É interessante na vida do Cristo que o Cristo ele começa a sua vida pública com uma pequena frase: convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. Ponto final. É uma frase muito pequena e é uma frase que significa muito. Quer dizer, é um programa de vida. O converter-se não é converter-se a uma religião como hoje costuma se falar, né? Eu me converti a tal religião. Não, o converter-se é um movimento para dentro, não é? Converter significa voltar-se para si. Voltar-se para si e ver o que eu estou fazendo aqui. O que realmente eu estou fazendo aqui. Né? Qual o sentido, ou quais os sentidos da minha vida. Né? O que eu estou realizando com ela. E aí a segunda parte da frase. Porque o reino dos céus está próximo. Não no sentido temporal da palavra, ou seja, ele está para chegar. Né? Se fosse assim, Jesus teria errado há muito tempo. Né? Mas no sentido geográfico da palavra. Né? Se eu me converter, se eu realmente olhar para mim e fazer uma análise, sem ilusões, sem querer florear a minha vida com palavras, não é? Mas com discursos, mas realmente enxergando aquilo que eu estou vivendo e aquilo que eu estou sendo, estou fazendo na vida, não é? E procurar melhorar isso, procurar transformar isso para melhor, aí o reino dos céus começa a circundar a minha vida, começa a estar muito próximo de mim, começa a aflorar através de mim. Por quê? Porque eu estou sendo uma pessoa que procura ser sempre uma pessoa melhor, uma pessoa que ama, uma pessoa que procura ser bom para as outras pessoas. Não é? Então, aqui o reino de Deus começa a ser construído, não é? Através da ação de Deus na minha vida. Então, com essa pequena frase, Jesus começa a sua vida pública. Mas é interessante que, mais do que discursos, né, você tem atitudes, atos de Jesus Cristo que fazem com que a sua vida se torne um discurso. E aqui a coisa se inverte. Ou seja, não é o discurso que é importante, e se você pensar bem, o que o Cristo vai falar já está no Antigo Testamento, não é? O amor ao próximo já está no Antigo Testamento, até o amor ao estrangeiro, ao inimigo, enfim, você não tem grandes novidades aqui, não é? Em termos de discurso, mas em termos de atos, você tem um novo discurso, um discurso totalmente diferente, não é? Se você prestar atenção nos atos de Jesus, eles são atos que dizem muita coisa. Não é? E aqui nós tiramos a primeira lição. Não é? A lição de que a minha vida, o que eu faço, o que eu sou, o que eu vivo, é um discurso para o mundo. Eu sou um discurso para o mundo. Eu sou uma poesia, não é? Para o mundo. Pode ser uma poesia muito, muito feia, muito ruim, como pode ser uma poesia que seja muito boa, não é? Que agregue, que acrescente às outras pessoas. Não é? Então aqui a coisa muda, o que importa não é o discurso em si, mas é o que eu faço. Não é? Não importa o que eu fale, é como eu vou agir. E aqui é que nós deveríamos estar mais atentos, não é? Como as pessoas deveriam estar atentas, né? Quando Jesus agia. E Jesus ele se aproxima muito dos cínicos da sua época. O cinismo ele é um movimento que surge na época do helenismo e o cínico, primeiro, ele rejeitava qualquer tipo de convenção, ele não aceitava as convenções sociais, ele achava que cada um tinha que buscar o seu próprio caminho, o caminho original, para que você fosse feliz.
não é? Cada um deveria buscar o seu próprio caminho para ser feliz. E com isso os cínicos chocavam a sociedade, porque eles saíam dos padrões sociais. Não é? Eles não se enquadravam nos padrões sociais porque eles buscavam uma originalidade, né? Um ser novo. Não é? E é isso que Jesus faz. O que Jesus faz é ser novo nesse mundo. Não é? Então, num universo onde a mulher era a segunda raça, pior que segunda raça, era um objeto na mão do homem. Um homem adulto esposava uma menina de 13 anos, não é? E podia dispensar essa menina a qualquer momento, dando uma carta de divórcio para ela, não é? Ou seja, ela era simplesmente um objeto na mão do homem. Num mundo como esse, Jesus tem a coragem natural de sentar-se com uma mulher num poço de Jacó, num lugar público, ao meio-dia, e se era mulher ao meio-dia, portanto era uma prostituta, não era uma mulher que estava fazendo os serviços de casa, o almoço, não é? Servindo o seu homem, não, era uma mulher da vida, não é? E Jesus sabia disso, não é? E ele senta com essa mulher e vai conversar com ela naturalmente. E vai conversar sobre o quê? Vai conversar sobre Deus, vai conversar sobre religião, não é? Então, quero aproveitar assim, abrir um parênteses, mandar um abraço para o Emerson Takeu, tá? Ele dá os parabéns para a gente pelos 5 anos de Humanidade Livre, tá? Então tá aí o nosso agradecimento, viu? Então Jesus faz isso. Então, com a sua atitude, ele quebra paradigmas, não é? E ele diz assim, olha, nós somos iguais, nós somos seres humanos, nós podemos ter vidas diferentes, temos crenças diferentes, temos estilos de vida que não são iguais, mas nós somos seres humanos e podemos sentar juntos e conversar. E na época de Jesus, sentar junto para conversar ou sentar junto para comer, né, era um gesto muito significativo, era um gesto de profunda amizade. Então imagina Jesus sentado no poço de Jacó com uma mulher samaritana que não pertencia ao povo judeu, uma mulher que era prostituta, não é? E Jesus sentado ali naturalmente conversando com ela sem julgamentos, não é? Simplesmente conversando sobre algo que era também um tabu para a mulher. A mulher não podia conversar sobre coisas relacionadas a Deus, não é? Somente ela só se dirigia ao homem se o homem se dirigisse a ela, e Deus era assunto exclusivo dos homens, não é? Jesus não. Jesus vai conversar com essa mulher sobre Deus, não é? A mesma coisa ele faz com Marta e Maria, não é? A mesma coisa ele faz com Madalena, não é? A mesma coisa ele faz então com outras mulheres, não é? Então a sua maneira de ser é um discurso para o mundo de igualdade, não é? Como também ele elogia um centurião romano, não é? Dizendo assim, eu não vi uma fé maior em toda Israel do que a deste homem, não é? Ele está falando da fé de um pagão, de um homem que não tem a mesma religião dele, não é? É um homem que acredita nos deuses romanos, não é? Que acredita que César também é Deus, não é? E Jesus vai elogiar a fé desse centurião romano, não é? O que Jesus está querendo dizer com essa atitude, não é? Dele? Como também, antes de elogiar a fé do centurião romano, Jesus pretende ir à casa do centurião romano. Naquela época era um ato de impureza um judeu entrar na casa de um centurião romano, né? Ou na casa de um pagão, não precisa ser um centurião romano, na casa de um pagão. E Jesus se propõe a ir à casa desse centurião romano, olhar o servo que está doente, não é? O que Jesus está querendo dizer com essa atitude de ir em direção à casa do centurião romano? Ele quis dizer que nós todos somos iguais, somos seres humanos. Não há ato de impureza aqui qualquer, não é?
Nós somos seres humanos feitos do mesmo material. Então, Jesus ele tem excelentes discursos, não é? Tem excelentes parábolas, mas as suas atitudes falam mais, não é? As suas atitudes são perfeitos discursos à humanidade. Então aqui vem o primeiro alerta nosso. Vamos começar a prestar atenção muito mais nas atitudes das pessoas do que nas palavras. As palavras podem ser enganosas, as palavras podem nos iludir, e a gente pode viver no mundo da palavra, no mundo das ideias, não é? Ao invés de viver no mundo concreto, não é? Quantas pessoas não vivem aí na ilusão, não é? E não vive a vida como ela é, não é? Então, é preciso que a gente se volte para a vida, não é? É preciso que a gente se volte para a vida concreta. Esse é o alerta do Nietzsche, não é? A gente cria ilusões na nossa vida. É como o pai que vai criar o filho, né? O pai acaba jogando expectativas sobre o filho, ele vai investindo no filho e ele vai então criando expectativas e criando ilusões. Isso tudo ele cria como? Através de discursos, de palavras, que ele mesmo vai elaborando. Meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo, meu filho é assim, meu filho é assado, não é? Mas ele é incapaz de olhar para a realidade e ver como verdadeiramente o filho dele é, né? É o que acontece com muitos pais, muitas vezes, quando o filho declara que é gay, por exemplo. Não é? É um ótimo exemplo. Os pais, muitas vezes, até intuem, não é? Até sabem que o filho é gay, não é? Mas eles não querem admitir. Não é? Eles vivem no discurso de que meu filho, ele é assim, ponto final, meu filho é hétero, meu filho vai se casar, vai ter filhos ou coisa parecida. Não é? E acabam revestindo essa realidade, cobrindo essa realidade através de um discurso que é um discurso estéril, né? Que não adianta nada, porque o filho vai caminhar da forma como ele deseja ou ele deve caminhar, não é? E aí vem depois a chamada de surpresa, né? Então, e também se o filho corresponder a esse discurso do pai ou dos pais, ele também vai viver uma vida muito triste, não é? Porque ele não vai ser feliz, não é? Ele vai viver uma vida que o pai quis que ele vivesse, ou a mãe quis que ele vivesse. Isso está totalmente errado, não é? As pessoas precisam mergulhar mais na vida e procurar tentar enxergar a vida como ela é, e não a vida como a gente gostaria que ela fosse através dos nossos discursos. É válido pensar: puxa vida, a vida poderia ser melhor? Claro que é válido, desde que esse pensamento me leve a atitudes de transformação da vida. O que eu não posso é ficar na ilusão de que só de pensar que a vida poderia ser melhor é o suficiente. Não, eu tenho que pensar que a vida pode ser melhor, e ela pode mesmo, porque existem infinitas possibilidades, não é? Como Nietzsche vai dizer, não existe a verdade, não é? Existe possibilidades, não é? E a vida, ela tem possibilidades, não é? Então aí, mas eu tenho que buscar essas possibilidades. Eu não posso ficar no discurso de que a vida poderia ser melhor ou a vida vai ser melhor, não é? O ser humano tem essa mania, né? E a palavra leva ele a isso, a viver no mundo das ideias. E isso é platônico mesmo, não é? O cristianismo, como Nietzsche disse, é uma forma popular de platonismo. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. E por quê? Porque eu chego lá na igreja, aí eu vou abraçar os meus irmãos, não é? Eu vou chamá-los de irmãos, não é? Eu vou acreditar que na vida pós-morte é a vida verdadeira, que aqui não é, não é? E assim por diante. Isso é puro platonismo, estou vivendo aqui, não é? Aí eu vou para o dia a dia é concorrência, é a luta contra o irmão, aí eu também não me interesso pela vida dele, não procuro saber como ele está,
Só vou no velório do pai dele ou da mãe dele quando eu sei que ele faleceu, então eu procuro ir lá e prestar as minhas condolências, mas só em momentos dramáticos assim. Eu não o vejo realmente como irmão e irmã. Não é? No dia a dia não é assim. Não é? No dia a dia é de uma outra forma. Então é um platonismo que nós vivemos aí. Eu vivo no mundo das ideias, né? Chamo os outros de irmãos, rezo o Pai Nosso juntos, não é? Nós fazemos a ceia juntos ali, não é? Ou comungamos juntos, não é? Mas depois lá fora é cada um por si. A família dele é a família dele, a família minha é a minha família, e ponto final, cada um cuida da sua. Né? A grande maioria vive assim. Né? Eu sei que existem cristãos que não vivem assim, que vivem realmente a proposta do cristianismo, mas a grande maioria vive de uma forma individualista e dentro da igreja uma forma bastante comunitária, pelo menos no discurso. Mas isso é discurso. E o discurso anestesia a vida. O discurso faz com que a gente se console. Né? Acaba virando um consolo. Não, a vida é assim, nós somos irmãos. Perante a Deus nós somos irmãos. Mas a gente acaba não enxergando a vida como ela realmente acontece. Que é uma vida individualista, onde pessoas vivem muito mal, a sua grande maioria. São pessoas, muitas vezes, que pertencem à mesma religião, mas vivem em classes sociais completamente diferentes. Então isso não é ser irmão, isso não é ser família, não é? Isso não é, ter irmandade, não é? Isso não é viver o Pai Nosso. Não é? Então nós precisamos nos voltar para a vida e ver a vida como ela é. Não é? E procurar prestar atenção nos atos das pessoas. Não é? Prestar atenção nos nossos próprios atos, não é? E não nos iludir tanto com as palavras. As palavras podem ser muito bonitas, mas muitas vezes não representam o que a vida é. Não é? E se elas são bonitas e representam aquilo que a vida deveria ser, então eu devo ir em busca de transformação. Então isso, a palavra que representa o que a vida deveria ser, deve ser encarnada na minha vida. Então, se eu acredito que o amor ao próximo, amar ao próximo com a mim mesmo, é uma máxima que deve acontecer na vida, quer dizer, a vida deveria ser assim, ou seja, os homens se amarem mutuamente, não é? Então, eu devo começar a amar as pessoas como eu quero ser amado. Então, eu devo respeitar as pessoas como eu devo ser respeitado. Então deve começar por mim. Então isso tem que se tornar vida em mim. Isso tem que se tornar carne em mim. Não é? Tem a bela frase do prólogo do Evangelho de João. Não é? E o verbo se fez carne. Não é? É isso que a palavra tem que virar. Carne. E não um discurso que camufla a vida. Um discurso que camufla o casamento, um discurso que camufla a amizade, um discurso que camufla a irmandade, não é? Um discurso que camufla a desigualdade social, não é? Um discurso que camufla a falta de educação nesse país, não é? Um sistema educacional falido. Não é? Nós somos um país da educação, não é? Um belo discurso, ótimo, não é? Mas cadê a educação? Não é? Enfim, há vários discursos que encobrem a realidade. E o discurso, a palavra, ela tem que, se ela representa o que a vida deve ser, então deve ser um impulso para que eu possa viver a vida dessa forma, como eu a falo, como eu a represento através de palavras. Não é? Caso contrário, eu não estou vivendo, eu estou me iludindo, eu estou iludindo as outras pessoas também. Daí a importância da palavra coincidir com a vida. Existe uma palavrinha
muito boa para isso, e que se chama praxis. Praxis é quando eu procuro realmente fazer coincidir aquilo que eu discurso, aquilo que eu falo, com aquilo que eu sou. Então, quando eu consigo fazer isso, eu estou vivendo uma verdadeira praxis. Não é? Esse é o grande objetivo, não é? Da vida. Ou o grande objetivo do ser humano. Né? É não viver de ilusões, mas viver a vida como ela é e transformá-la como eu desejo que ela seja. Não é? Que a gente possa viver dessa forma, porque é importante a gente não viver de ilusões. Quantas pessoas perdem a chance de trazer algo de original para esse mundo, simplesmente porque reproduzem o discurso que seus pais tiveram ou que seus amigos possuem. Enfim, o discurso que a sociedade está aí fortalecendo. E aí nós deixamos de transmitir algo de original através das nossas atitudes, através do nosso viver, através do nosso comportamento. Eu sempre procuro dizer que a religião, a verdadeira religião, a mais concreta religião que existe, não está nas igrejas, mas está no comportamento e no relacionamento humano. Desde que esse comportamento e relacionamento humano seja permeado, seja movimentado pelo amor, pelo querer bem, pelo respeito mútuo. Quando isso acontece, Deus está conosco. Uma igreja pode estar vazia de Deus, se as pessoas que ali frequentam não estiverem abertas para se amarem, para se respeitarem, para se quererem bem. Se tiver ali na igreja pessoas que só querem poder, só querem aparecer, só querem estar lá no púlpito, perto do pastor ou do padre, enfim, fazem daquele mundinho, daquela caixinha, um caminho de realização, de sucesso, de fama ou de coisa parecida, então Deus não está ali. Deus só está ali se as pessoas se amarem, se respeitarem, se quererem bem. E Deus pode estar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Pode pensar o pior lugar do mundo, moralmente falando. Não vou citar aqui o nome. Pode estar em qualquer lugar. Mas se existir respeito mútuo, querer bem mútuo e amor, Deus está ali, naquele lugar. Assim é o que a vida é. Procure viver o que a vida é. Cuidado com as palavras, com os discursos. Não viva de ilusões, tá? E eu desejo então uma ótima semana para você, que ela seja verdadeiramente ótima, não é? E até o próximo Humanidade Livre.